Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a evolução dos esquemas táticos ao longo da história do futebol. Então se você gosta desse assunto e tem interesse, é só vir comigo e continuar assistindo. Every single day, I'm gonna make something great. No futebol, os esquemas táticos ou as formações são as diversas formas que um treinador tem de organizar a sua equipe dentro de campo. Então tem muito a ver com noção de espaço, com posicionamento e também com um plano estratégico de jogo. Todos os esquemas táticos eles possuem diferenças em sua configuração, principalmente no meio de campo, que é onde pode ter mais variações. Além disso, depende muito com a forma em que cada jogador é orientado para saber qual decisão ele deve tomar em cada situação de jogo. Só que nem sempre foi assim. No começo existiam somente duas posições. O goleiro, que era o único jogador que podia pegar a bola com as mãos, e também os 10 jogadores de linha. Imagina como era, todo mundo correndo com a bola e o único objetivo do jogo era fazer o gol. Então era um caos, era uma zona, não tinha nenhum tipo de organização tática. Só que a coisa começou a mudar quando eles perceberam que mais eficiente do que sair correndo com a bola era passar a bola por seu companheiro de equipe. Então os jogadores começaram a se espalhar pelo campo, consequentemente começaram a surgir as posições, os esquemas táticos, alguns mais ofensivos, outros mais defensivos, mas todos com o mesmo objetivo de equilibrar o jogo e de buscar novas formas de atacar e defender com a mesma eficiência. Formação 1-1-8. Essa foi o primeiro esquema tático que surgiu. A formação ela ficou entre 1863 até 1872. Nessa formação tinha apenas um jogador na defesa, um jogador no meio de campo e incríveis 8 jogadores no ataque. Esse esquema tático ele foi logo extinto porque ele não apresentava nenhum tipo de mecanismo de defesa. Nesse esquema tático, assim como o outro, ele não apresentava tantos mecanismos de defesa, mas já começou a melhorar. Um jogador do ataque ele foi recuado para o meio de campo. Esse jogador ele tinha a função de evitar os ataques do time adversário. Surgiu na Inglaterra e também ficou até 1971. Com a preocupação de cada vez mais proteger a defesa, esse esquema tático ele ficou por volta de 1872 até 1883. Ele visava mais a segurança da defesa do que táticos que eu falei anteriormente. Nesse esquema tático tinham 2 jogadores na linha de defesa, 2 jogadores no meio de campo e 6 jogadores no ataque. Os times eles começaram a se fechar um pouco mais lá atrás para evitar que o time adversário chegasse na defesa. Formação 2-3-5. A partir de 1883, o futebol ele começou a ser exportado da Grã-Bretanha para o mundo. Foi nessa época que eles começaram a finalmente perceber que tão importante quanto atacar era defender, era proteger a sua defesa. Nesse esquema tático, ele foi formado por 2 zagueiros, 3 meias ofensivos e 5 atacantes, sendo 2 pontas, 2 segundos atacantes e 1 centroavante. Isso mostra que nessa época começou a se preocupar, o treinador ele começou a se preocupar em povoar o meio de campo, que é onde pode ter mais variações de acordo com a necessidade do jogo. Esse esquema tático é o popular 3-2-2-3, conhecido por WM ou MV por conta que o posicionamento dos jogadores em campo formam essas letras. Com a mudança na lei do impedimento no final da década de 20, em que o atacante ele deveria ficar atrás de 2 homens à defesa e não de 3, como era anteriormente, o treinador do Arsenal da época e também professor de geometria, Herbert Sharpman, ele inventou esse esquema tático que seria a revolução do futebol e que seria a base de quase todas as equipes de futebol naquele momento. Com esse esquema tático, o legal é ver o quadrado mágico que se formava ali no meio de campo, entre os meias e os 2 atacantes mais recuados. Então começou a se preocupar em ter uma variação ali no meio de campo, em ter uma troca de posicionamento para auxiliar a equipe de acordo com a necessidade da partida. Formação 4-4-2. Essa formação ela começou a ser utilizada a partir dos anos 70, é muito utilizada até hoje. São 4 jogadores na linha de defesa, sendo 2 laterais, um lateral direito e um lateral esquerdo, e 2 zagueiros centralizados. No meio de campo também são 4 jogadores que podem atuar tanto fazendo um losango com um volante de contenção, 2 meias e um meia armador mais adiantado para auxiliar no ataque e, é claro, 2 jogadores no ataque. A formação 4-3-3, assim como o 4-4-2, foi muito utilizada na época dos anos 70, ficou popularmente conhecida com a incrível seleção da Holanda na Copa de 1974, ficaram conhecidos como Laranjas Mecânicas. Nessa época o treinador ele fazia uma variação de um 4-3-3 também com
com um 3-4-3, então tinha muita movimentação ali no meio de campo. Ele dizia que todos os jogadores deveriam saber atacar e defender ao mesmo tempo, então com a bola era movimentação em passos rápidos e sem a bola era uma pressão na marcação. Ele é dividido em 4 defensores, 3 meias e 3 jogadores no ataque, sendo 2 pontas e um centroavante. Os 2 pontas eles devem auxiliar a defesa, então geralmente eles voltam para proteger o gol. Formação 3-5-2. Nessa formação é conhecida por muitos como um esquema mais defensivo, porque apesar de ter somente 3 zagueiros, os 2 laterais que sobem para compor o meio de campo, eles meio que têm uma responsabilidade de voltar, de ajudar, de proteger ali a zaga. Então nesses tipos de esquemas táticos é normal que a marcação ela seja feita por zona e não homem a homem. Essa é uma característica do futebol moderno, que é a marcação por zona, é a troca de marcação, porque antigamente o jogador ele tinha que acompanhar a marcação o jogo inteiro. E hoje não. Hoje, por exemplo, no jogo Real Madrid versus Barcelona, eu, por exemplo, sou o Casemiro, eu tô ali no meio de campo, o Messi tá ali na minha zona, eu vou acompanhar ele, eu vou marcar ele, mas a partir do momento que ele recua pra organizar o jogo novamente, pra armar a jogada, já é uma obrigação dos meus atacantes, como o Vinícius Júnior, o Lucas Vázquez, porque se a partir do momento que eu saio da minha zona de responsabilidade, eu tô abrindo o jogo pra qualquer um passar e isso pode ser negativo, ter um resultado negativo para o meu time. Existem muitos outros esquemas táticos, tem um 4-6-0 que é mais defensivo, tem um 5-3-2, tem um 4-1-4-1, existem... atrapalhando o vídeo. Mas se vocês gostaram desse vídeo, querem a parte 2, é só comentar aqui embaixo, não deixem de curtir, de se inscrever no canal e é nóis. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo.